Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Resenha Contábil, um canal sobre contabilidade com um tema descontraído, com uma linguagem bem tranquila para que todos possam entender um pouco desse mundo. E mais uma vez aqui estou com a presença do Júlio Morel. Seja bem-vindo mais uma vez, Júlio. Opa, tudo bom, Thiago? Obrigado aí por mais um episódio. Mais um episódio aí. Mais uma resenha contábil aí para a gente trocar uma ideia sobre contabilidade e principalmente falar mais do nosso tema principal, né? Do nosso novo episódio, né? Nosso novo episódio aí da nossa categoria. De Empreendedores em início de carreira, né? Início de negócios. Início de carreira. Cara, lembrei do nosso último episódio, hein? Quem acompanhou o último episódio viu que foi de grande valia. Foi muito bacana. Foi bacana mesmo o episódio, né? Isso foi sensacional. Foi uma resenha descontraída. Foi. Demais, cara. Demais, né? E pra gente privilegiar para quem nos acompanha, trouxemos mais uma convidada. Hoje nós temos a presença da Sofia. Sofia, seja muito bem-vindas aí ao nosso episódio. A Sofia da Datos Contabilidade. Vai lá, Sofia. Fala a tua bagagem aí. Obrigada pelo convite inicialmente, né? Fico bem feliz pelo convite. Bom, eu sou empresária contábil, né? Como todo mundo já deve imaginar. Eu tenho escritório de contabilidade. Meu escritório é pequenininho. Não, pequeno não, né? Já deu uma boa crescida. Sou formada em ciências contábeis. Sou técnica em contabilidade. Sou pós-graduanda em comércio exterior. E estou fazendo uma pós-graduação em liderança e gestão de pessoas. Que bagagem, hein, Thiago? Cara, não para, hein? Tá louco, hein? Não dá, né? Caramba, bicho, não para. A gente tava agora conversando, pessoal, sobre os eventos, né, da classe contábil. Eu tô achando que ela vai lá pra fazer palestra. Ó, anota que essa vai ser, essa é a meta. Essa pega a visão, esse é o objetivo. Essa é o X da questão. É isso aí, Thiago. Isso. Que legal. Tem um escritório de contabilidade, Datos Contabilidade. O escritório tem 6 anos, em janeiro. Vamos dizer assim, a ideia do Datos já tem 8 anos. Há 8 anos que eu trabalho, que eu tenho esse desejo de ter um escritório de contabilidade, mas trabalhando efetivamente desde janeiro. Então, agora em janeiro a gente fez 6 anos de escritório. Que bacana. Já tem uma bagagem fora... Você se formou quando? Eu me formei em técnica em contabilidade em 2011, né? Aí eu me formei em 2017 em bacharel de ciências contábeis. Primeiro eu fiz o técnico, né? Que eu realmente queria saber se era isso que eu queria. Porque eu tinha uma curiosidade, sempre quis trabalhar com parte administrativa, com empreendedorismo mesmo. E pela pesquisa que eu verifiquei, assim, realmente contabilidade seria o melhor caminho para trabalhar com empresários. Porque se a gente fizesse uma faculdade de administração ou qualquer outra faculdade, seria meu foco e principal não seria com eles. Então, meu intuito era trabalhar com administradores e empresários. Né? Realmente, quem pensa em empreender, investir nessa pegada. E a Ciências Contábeis foi a área que eu me identifiquei. Falei, não, vai ser essa. Afinal de contas, ela abre oportunidades, né? Ela tem várias ramificações. Sim, né? Exato. Não é só uma questão mesmo de tributos, folha de pagamento. Tem um nicho muito bem maior, tanto que a gente acaba... quem é contador em si acaba não aproveitando esses nichos que a contabilidade em si dá pra gente. Sim. Olha só. Você vê que, alguns contadores não têm essa visão, porque a gente trabalha com contador. Então, pelo menos o que tanto participando de alguns eventos que eu já participo, uma das principais dos palestrantes, o Anderson Hernandes, por exemplo, ele fala: você tem que parar de pensar como contador, você tem que pensar como empresária contábil. Foi uma das primeiras coisas que eu mudei dentro de mim. Falei, eu não sou mais contadora, eu sou empresária contábil. A posição mesmo de que é você ser uma empresária. Como você vai trabalhar com isso, o que você vai melhorar de atendimento, execução, gestão, pessoas. Maravilha. Acertamos em cheio a nossa convidada hoje, hein? Com certeza. Nossa, quem nos acompanha neste momento já curte o vídeo aí, já deixa seus comentários, compartilhe para que alcance mais pessoas esse conteúdo. Porque olha que curioso. Sofia, mais uma vez bem-vinda. Obrigada. E tu comentou que se formou em 2011, entretanto, há 6 anos empreende. Isso. Então a gente tem esse tempo. E eu já quero abrir aí com uma pergunta meio pancada. Quais foram as principais dificuldades no início, realmente,
do teu empreendimento, o início da formação de carteira de clientes. Qual foi o desafio maior, vamos dizer assim? O desafio maior? Bom, o intuito do Datos em si, quando eu fiz a abertura do escritório, o intuito era eu abrir o escritório depois que eu tivesse me formado em Ciências Contábeis. Essa era a minha trajetória que eu estava trabalhando. Apareceu uma oportunidade de pegar uma carta de clientes logo de cara de 7 clientes. E foi uma oportunidade que, tipo, de uma amiga minha, que tem um marido que tem empresas... Falou, eu estou insatisfeito com a contabilidade, a gente trabalha agora. E eu já tinha intenção, ela sabia do meu desejo de ter escritório, porque eu já sempre ficava cantando a pedra. Ó, eu vou abrir um escritório e eu vou atender você e seu marido. Ó, vai, se prepara que você vai ser meu cliente. E chegou um dia, ela falou, Sofia, é o seguinte, eles estão insatisfeitos, eles querem trocar e é a chance que você tem. E eu não estava preparada, tipo, falo mesmo, tipo, emocionalmente e financeiramente, porque uma das principais dificuldades de abrir um escritório é a questão financeira, né? Porque eu trabalhava no escritório, eu tinha uma responsabilidade, eu tinha um salário bom. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, vai agora, vai, se eu não pegar agora, não vai mais. Aí, tipo, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio muito boa. Eu tenho o pai da minha filha, hoje a gente não está mais juntos, mas ele me apoiou muito na época. Os meus pais, eles me apoiaram. Então, tive uma rede de apoio emocional e financeira, que a gente sabe que é muito importante nessas horas. E foi onde eu investi no escritório. Eu pedi as contas, conversei com o cliente, falei, olha, eu posso te atender a partir de tal data. E foi onde eu comecei a trabalhar com o escritório. Bacana. Isso ajuda muito, né? Ajuda. Questão... Quando você já tem, por exemplo, como você assumiu uma carteira, né? Você já tem uma continuidade, né? Isso, então... é muito mais suscetível. É diferente de você começar de um cliente. Tipo, minha intenção no começo era atender um cliente e captando, sem ter que abrir mão do meu trabalho. Porque o nosso trabalho a gente sabe que consegue conciliar com... Tipo, pode fazer depois na hora do almoço, depois do expediente. Então, o intuito inicial seria isso. Mas como já vem a oportunidade desse grupo econômico, no caso, eu falei, não, já vai dar pra gente atender. Então, foi onde eu comecei mesmo, e aí foi. A principal dificuldade realmente foi por aquela questão de conhecimento, porque eu trabalhava apenas fazendo contabilidade e fiscal. Aí foi todo um trabalho, aprender a fazer departamento pessoal, atender as partes burocráticas da Caixa, porque hoje está bem mais fácil, né? A gente tem que... A legalização, que era um setor que realmente eu não conhecia. Graças a Deus eu tenho colegas de profissão. Provavelmente uma vez ou outra eu devo perguntar alguma coisa para vocês no grupo, né? E eu tive muitos colegas que me auxiliaram nessa época e hoje... Você hoje, Sofia, você acha que a nossa classe, a classe contábil, ela está um pouco mais unida diante dos fatos da polarização, até pela questão da informatização, das redes sociais, sim, né? Da tecnologia, eu vejo que sim. Você consegue agregar informações ou receber informações em tempo mais hábil e tem mais gente que quer ajudar, né? Tem. Vejo que isso mudou bastante desde quando montei o escritório. Eu vi uma certa barreira com alguns colegas, mas hoje em dia... Mas eu acredito que seja por não conhecer, né? Hoje já conhece, todo mundo já da cidade. Querendo ou não, Foz, apesar, é pequena, né? Sim. Então, todo mundo acaba se conhecendo, vai criando uma intimidade. Mas, assim, eu tive uma rede de apoio profissional bem interessante no começo, sabe? E eles me ajudaram bastante. Sofia, pode complementar essa informação aliás, a pergunta do Júlio, porque aqueles profissionais que mais colaboram, que mais participam, que estão mais presentes, seja eventos, cursos ou até mesmo no grupo de apoio, né, grupo de WhatsApp, são justamente aqueles caras que são mais fiéis, éticos, no sentido do cliente, inclusive. Exato. Por exemplo, não há aquela, entre aspas, né, aquela sedução de cliente, não há aquela persuasão do tipo, por que eu vou ensiná-lo se amanhã depois ele não vê como uma concorrência, no caso. Ele quer saber, eu vou ver quem que quer saber, que daí eu vou passar a informação. Tem. Não, mas você percebe que assim, a faixa etária desses profissionais é próxima à nossa. Sim. Já tem uma visão diferente de como quer empreender. Próxima a minha e da Sofia, né? Eu já não sei. Né? Eu sou um cara... Não era pra falar. É apenas cabelos brancos, pessoal.
Mas justamente são esses profissionais que têm a mente mais aberta e vê como cooperação, né? Um ajuda o outro e aí todos ganham. Isso é bacana. E, Sofia, você respondendo ali a primeira pergunta, me veio uma curiosidade agora. Tu falou que fazia contábil fiscal. Uhum. Aí você aprendeu folha e legalização. Isso mesmo. Tá. Qual que é a área hoje que você vê que se destaca? Hoje, legalização e parte comercial, né? Uhum. Apesar de que foi uma coisa que eu trabalhei, tive que aprender a parte comercial mesmo. E a parte de contabilidade. Eu gosto mesmo de fazer uma importação de extrato, fazer aquela conciliação, dar uma verificada. Aquele arquivo FX. Exato. Quando a demanda tiver alta, já sei para quem eu vou mandar. Então, Pode mandar. Pode mandar. Sabe, eu gosto. Tanto que foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito dentro de mim, conforme o escritório foi crescendo. Uhum. Porque como eu falei lá no começo, a gente vem com a visão de contador. Então, o que a gente quer ver? A gente quer ver balanço fechado. Uhum. A gente quer ver fiscal fechado. Hoje em dia eu não faço mais. Não que eu não faço. Eu faço as conferências, eu ajudo os meus colaboradores. Só que hoje eu já tive que desapegar disso e hoje praticamente minha função dentro do escritório é praticamente comercial, ferramentas, gestão. A gente trabalha com metas dentro do escritório, bem nessa pegada mesmo. Hoje a legalização, que é o que eu faço o primeiro contato com o cliente, então automaticamente eu já converso. A gente precisa do certificado digital, disso, já faço um checklist. Definitivamente virou uma empresária do ramo contábil. Sim, virei, gente, ó. Aí eu faço toda a parte mapeio todas as atividades que eles precisam. Daí a gente já tem esse sistema que você pode usar, você pode planejar desse jeito. Querendo, a gente acaba ensinando o próprio empresário como ser um empresário, porque muita gente procura a gente sem ter esse intuito. Ele sabe vamos dizer assim, do produto dele, do mercado dele, mas não sabe fazer aquela precificação, toda essa pegada. Uhum. Aí eu faço a abertura, jogo tudo no nosso servidor, que a gente tem um servidor em nuvem lá no escritório, tem um sistema gerencial de atividades, passo para cada departamento responsável, e ali eu já passo para o cliente, a partir de agora, esses são responsáveis de cada setor, eles que vão falar com vocês. Então, a parte de legalização hoje e comercial só é o que faço. Você que não gosta de expressões em inglês, né? Mas ela tem muito bem definido o onboarding do cliente. Exato. Na verdade, assim, não sei se você percebeu, Thiago, assim, a pegada e o processo, as rotinas, né? Muito bem definidas. Muito bem definidas por todos os nossos convidados, né? Eles sempre têm essa... É muito bom saber que ainda, né? A gente hoje, nos tempos de hoje ainda, com a carga tributária alta, com a burocracia, ainda tem gente que tem vontade de empreender. E empreende com vigor, né? Com força, né? Eu vejo o caso da Sofia ali, ela tem todos os processos dela definidos no escritório, né? Delega as atribuições. Delega as atribuições. Muito interessante. Mas é um processo que demorou, sabe? Tanto que quando eu comecei, praticamente durante 3 anos, eu fiquei sozinha. Eu tinha uma sócia. Essa minha sócia, ela decidiu empreender em outros ramos. Ela acabou saindo do escritório e eu fiquei sozinha. Aí, fiquei, no caso, eu e minha irmã, que começou a me auxiliar. E o escritório foi crescendo. Nos últimos 3 anos, o escritório cresceu. Eu falo que os piores foram os 3 primeiros anos. Depois, foi o que o escritório cresceu bastante. Depois piora mais. E tomara, essa é a meta, né? Eu quero ficar com o cabelo branco, igual o Thiago. Interessante. Se eu ficar com os clientes do Thiago, ó. Mas olha que curioso. A Sofia, o início dela ali, pela que ela comentou, e brevemente a gente já tinha um contato aqui, né? Sim. É muito parecido com o meu, porque eu também comecei sozinho. E por muito tempo trabalhei sozinho. Né? Eu tinha uma visão, assim, esse aqui pra mim hoje tá bom. Não quero mais além disso, tá ótimo. Aí quando você faz essa virada de chave, você fala, não, agora eu vou empreender, né? E olha que curioso, eu pelo menos já deixo um parabéns para ela agora, porque ela citou, eu quero trabalhar com empresário, de empresário para empresário. Exato. Então... Olha a ideia, né? E olha que curioso, né? Por exemplo, o sentido de alguma coisa, o sentido de um trabalho, até mesmo o sentido da vida é o quê?
ele está relacionado com a ação, o fato concreto, a realidade. Então, o que acontece? Ela colocou isso, ela aplica isso, então essa realização, essa satisfação, ela está consumada numa ação concreta. Ela lida empresário com empresário mesmo. Cara, exatamente. Isso aí é uma visão... Ela vendo a visão do empresário. Exato. Né? Como ele vê, como ele enxerga o empreendimento dele, Claro ela que a gente, hoje, na minha carta, eu não posso falar que tem alguns clientes que ainda estão bem em fase de amadurecimento, tem um crescimento, mas com todo cliente que eu converso, eu sempre tiro um feedback. Eu tiro o que eu posso melhorar dentro do escritório, o que eu posso melhorar junto com a minha equipe, sabe? E para mim é gratificante um cliente entrar na minha base e ver ele crescendo, ver ele decolando, sabe? E eu gosto. Daí vem a questão, tipo, de realização mesmo. De você chegar no cliente e falar, eu atendo esse cliente. Quem você atende? E isso dá um posicionamento, sabe? Dá um posicionamento muito... Satisfação, orgulho. Sim, daí o povo fala, Sofia reconhecimento. O reconhecimento, e aí eu falo, Sofia atende essa empresa, esse é da RI. E é uma das coisas diferenciais que eu trabalhei dentro do escritório, foi a questão mesmo da internet, do Instagram. O Instagram foi uma das primeiras coisas que eu decidi e impulsionei dentro do escritório. A publicidade. Desde o começo eu falei, não, eu quero investir em publicidade. Hoje eu tenho uma agência de publicidade que me atende. Ela vive pegando no meu pé. Ela vive pegando no meu pé. Porque assim, o meu intuito inicial, quando não é uma questão do meu perfil. Não tenho questão de, eu aparecer, sabe? Eu quero, é Sofia. Não, eu quero que conheçam o Datos, diferente do meu, do meu posicionamento. Mas a Alice, que é a minha publicitária, ela fala, né? Eu falei o nome dela. Gente, pode contratar a minha publicitária, gente boa. Gente boa. Eu falei pra ela, tem que ser... gente boa, o trabalho dela é muito bom. Super recomendo. Que ótimo, né? Ela fala, não, você precisa se mostrar, as pessoas gostam de persona. E é um trabalho que aos poucos eu estou trabalhando. E a gente entra no embalo do Instagram. Claro, a gente não faz dancinha. Não, gente, por favor, não precisam fazer dancinha, tá? A dancinha não, deixa pro contador revoltado. Deixa o contador revoltado. Não, mas nem ele faz, né? Ele só faz Ele só fica revoltos. Não, o pior é assim, né? Os clientes, agora um parênteses, os clientes pegam o vídeo do contador revoltado e mandam pra gente, né? Sacanagem, né? Sacanagem. Isso aí é sacanagem. Aí o que a gente fez uma estratégia de impulsionar as questões. Ela pega tendências que tem no Instagram e a gente trabalha voltado para a contabilidade. A gente trabalha sempre com a marca. Hoje a gente faz impulsionamento no Instagram. A gente começou a impulsionar no Google, que é uma coisa que é que a gente está forte dentro do escritório. E tudo foi uma coisa que a gente foi investindo. São 2 setores que eu investi muito, em tecnologia e publicidade. Show de bola. Cara, olha que curioso, né? Eu, pelo menos, tenho uma definição de que numa empresa, ela tem a separação em 2 setores. Operação e estratégia. Exato. Você tem a operação e você tem a estratégia. E tá muito claro, né, Júlio? É o tático, né? Que é a estratégia é o tático. Né? E tá tem muito o claro. Planejamento, o tático, que é a estratégia, e o operacional, né? E o operacional, mas no empreendimento contábil, operacional, a gente tem aquela máxima, né? Legalização, folha, etc. É que a gente a gente já trabalha por departamento dentro do escritório em si, né? Sim. Cada um... tanto que eu falo, uma das coisas que eu sempre falo no escritório é cada atividade, cada execução tem um pai ou uma mãe. Alguém é responsável. Toda vez que vem uma atividade nova, aconteceu 1 ou 2, na terceira vez eu já revejo, a gente já avalia. Opa, tá sendo frequente. A partir de quem que vai ser a responsabilidade? Como que a gente vai rastrear essa atividade? Isso. E como a gente tem uma questão, um controle de gestão internas, eu deixo tudo registrado. Foi um pouco recorrente, já faço, já determino em qual departamento vai ser e quem vai ser responsável. Legal. Já foi uma das coisas que para mim foi essencial. Porque assim, eu como Sofia, como empresária, eu tive que me conhecer para eu entender como eu vou lidar com as minhas expectativas e frustrações dentro do escritório. Então, trabalhei as minhas necessidades e eu, Sofia, tenho uma necessidade de controle. Então, como que eu vou controlar 5 pessoas dentro do escritório? Sim. Então, o que eu fiz? Não, vou contratar uma ferramenta de gestão e vou mapear tudo. Sim, foi onde a gente acabou fazendo.
Claro, eu tive o auxílio do meu contador, que trabalha comigo, o Álvaro. Ele é excelente, ele foi essencial. Porque assim, eu tinha muitas ideias, né? Como qualquer empresário. Eu tinha muitas ideias. Aí ele falou assim, não, calma, Sofia, vamos alinhar. Aí a gente pegou praticamente 2 dias, um final de semana, alinhamos tudo, pegamos, inserimos nessa nossa ferramenta. Alinhamos todas essas questões nos últimos 2 anos. Não tive problema em execução. Se um cliente pergunta qualquer coisa, eu tenho registro de tudo. Por exemplo, o cliente falou comigo. A gente tem uma dificuldade hoje, acredito que vocês, quem tem escritório de contabilidade, é o WhatsApp. O cliente só quer falar pelo WhatsApp. Então, o que a gente formaliza? Toda solicitação, toda atividade, toda guia, qualquer coisa que ele solicita, vai pelo WhatsApp. O que o meu funcionário faz? Tira print da tela, sobe no controle de gestão, deixa arquivado. Se um dia ele questionar, tá ali. Porque é ali que a gente vai conseguir. Claro, a gente tem os backups do WhatsApp, tudo mais para facilitar, a gente trabalha dessa forma. Sim. Cara, olha que curioso, né? 2 pontos, né, com relação à Sofia. O primeiro é que a gente consegue enxergar... Você anda muito curioso. Afinal de contas, nós convidamos Não, gente, colegas, a gente é contador, cá, né? Contador, se não for curioso, tá errado. Que curiosidade, né? Mas olha que bacana, cara. Ela já espelha essa divisão de empresa, né? O operacional, no caso, onde tem todo o manuseio, seja departamento de produção ou auxiliar, etc. E a estratégia. Estratégia onde o Júlio comentou também a respeito de traçar metas e tudo mais. E percebemos que ela já saiu, né? A Sofia já saiu da operação e permanece na linha de estratégia. Ou seja, ela revisa frequentemente a missão, certo, né? a visão, planejamento. E aí ela viabiliza a execução para que aquilo dê certo. Isso mesmo. Cara, isso... Cara, sendo bem franco, isso já é um diferencial gigante. Gigante. Dá pra ver que o escritório o Datus é classe A, né? Classe A mesmo, gente. Não é querer vender nada, não. Mas aqui, não, realmente assim, hoje, nos últimos 2 anos, eu consegui sair do operacional mesmo. Trabalho realmente sendo comercial, tanto que eu falo. Eu só a máquina gira, né? Sim, o escritório anda. Funciona. Por exemplo, hoje eu consigo sair do escritório, me ausentar do escritório para atender um cliente. Eu fiz toda uma estratégia dentro do escritório ano passado. Eu reformei a sala, aumentei as estruturas para contratar mais gente. Fiz uma pequena sala de reunião. Ainda não é o que eu quero, mas eu já estou trabalhando, sabe? E tudo isso trabalhando com estratégica. Em questão da missão, valores dentro do escritório, investir em equipamentos, tipo os meus pupilos, né? Todos eles têm notebook, uma segunda tela, tem fone, cada um trabalha da forma que bem entender. Tanto que eu falo para eles, olha, executando o trabalho, entregando as demandas, tá tranquilo. Deu um problema. Vamos focar na solução do problema. Como a gente soluciona, depois que tiver solucionado, a gente vai sentar e conversar o porquê desse problema. Sim. 1 vez, 2, beleza. Terceira, daí já... Isso aí, daí já... Não, daí já é... É demais, já, né? É demais. Aí já vem a figurinha, né? Daí já vem a figurinha de pistola. Mas a gente tenta o máximo possível trabalhar dessa forma. Porque assim, eu penso como eu, Sofia, quero ser tratada e como eu quero ser. Então, a gente sempre pensa essa visão para a gente poder trabalhar e o pessoal tem essa liberdade de trabalhar dentro do escritório. Legal. Claro. Nossa. Vai lá, Julinha. Aproveita. Eu tô admirado com como ela tem o domínio dos processos dela, como ela fala, né? Que ela já tem tudo mapeado mesmo. Sim. Assim, o que nós hoje, né? A gente pegando o gancho do que a gente falou no episódio passado, que dos fatores que de certa forma, né, dão um up no nosso faturamento, né, é a declaração do imposto de renda, né? Nessa época de imposto de renda, principalmente para quem está em início de carreira, é um nicho interessante para você angariar clientes, ajustar teu fluxo de caixa, tudo, né? Nessa questão, né? A gente até fala sobre
13º O salário 13º, do contador, né? Seria isso, né? Mas para ganhar esse 13º salário tem que trabalhar. Tem que trabalhar, hein? Alguma hora extra, né? Algumas horas extras, exato. Porque, assim, na verdade, a gente, como eu comentando com o Thiago, tem vários, assim, aspectos e situações dentro do escritório contábil que ele pode impulsionar no nosso fluxo de caixa. Um é a declaração de imposto de renda, essa época, né? E o que a gente queria também ver é a parte da legalização, né? Sim. Se também é algo que impulsiona o meu fluxo de caixa. Seu fluxo de caixa, que ele é algo que você te ajuda? Ajuda bastante. Tanto que dentro do escritório a gente trabalha com honorário completo. Por exemplo, eu não cobro nenhuma obrigações acessórias. Eu acho que como a gente... Claro que essa é a minha visão, eu, Sofia, como empresária de contabilidade, né? Cada um. Claro. Eu só trabalho com duas cobranças extras, que seria o 13º mesmo e a questão das entregas dos SPED. Ou o livro, que hoje em dia não tem mais, mas a gente entrega SPED. Então, essas são as duas cobranças que eu faço por fora. Aí, a legalização, eu sempre quando converso com o cliente, eu falo, olha, eu não tá incluído no nosso honorário a legalização, porque eu não sei quando você vai alterar, o que você vai alterar. Então, a gente não inclui. Eu sempre deixo isso muito claro para o cliente, porque acontece de chegar um cliente e ele quer fazer alteração e ele fala, não, mas isso tem que estar incluído. Porque ele veio de outra contabilidade que não cobrava. Aconteceu já comigo. E hoje você cobra? Ou cobro. Não dá, né? Não tem nem é uma como, demanda né? que toma tempo. Claro, com certeza. Por exemplo, dependendo da atividade que você vai cobra, fazer. Thiago? Claro. Eu também. Claro. Eu acho até que é interessante, que é um serviço extra, né? É um serviço extra, exato. Tanto que só eu, por exemplo... eventual, né? Eventual mesmo. Por exemplo, tem meses que eu faço 10, 15 alterações, abertura, baixa, e isso dá um fluxo muito grande. Muito grande, né? O que eu faço dentro do escritório? A declaração de imposto de renda e as legalizações são sempre eu acabo investindo dentro do escritório. O honorário é para ele acabar pagando as contas e tem o caixa que tem. E esse do da legalização e do imposto de renda, eu invisto em ferramentas, em aplicativos, investimentos que eu quero dentro do escritório. Então, a gente acaba sempre trabalhando dessa forma. E você acha que essas duas são importantes para início de carreira? São bastantes. Bem importante mesmo. Eu acho que todo contador que vem tem que investir bastante em questão de legalização. Investir por qual que é a importância de realmente... qual a importância de atualizar o quadro societário? Qual a importância de alterar as atividades no objeto social? De ter as atividades corretas? Os devidos alvarás? Toda essa parte é importante. Eu digo que a legalização é o coração da contabilidade. É o coração, exatamente. É o escritório, né? É o que a gente precisa. Que é lá onde inicia... É lá onde inicia a empresa e é lá onde finaliza. Aí, por exemplo, o povo troca, por exemplo, o nome fantasia e não informa. Aí fala, cara, então, tem certas coisas que a gente sabe. E por isso que eu acho que é bem importante o empresário sempre estar próximo do cliente. Ele acompanhar. Aí, querendo ou não, as redes sociais ajudam, porque todo mundo posta tudo, né? Então, é importante a gente sempre estar acompanhando. Já aconteceu o caso de uma cliente minha. Ela estava mudando a sala e ela não falou comigo. Eu tava vendo ela postando, eu falei, safadinha. Aí eu falei, fulana, tu tá alterando o endereço da empresa? E quando você vai fazer essa alteração? Eu ia falar depois que tiver tudo pronto. Eu falei, não, a gente tem que fazer. E ela trabalha com alimentos, né? Falei, tem vigilância sanitária, tem bombeiro, tem um monte de coisa. Não, vamos começar esse processo. E foi engraçado, porque é uma coisa que eu vi no Instagram dela, ela postando, e eu falei, não, pera. Deixa eu já chamar. A rede social, de certa forma, ela ajuda, né? Auxilia, sabe? Eu acho que assim, não é só uma perda de tempo. É que você tem que ver onde você vai tirar benefício disso, entendeu? Tanto que eu uso, por exemplo, o meu Instagram é praticamente só para trabalho, sabe? Para postar as coisas dentro do escritório, para trabalhar. Por exemplo, agora declaração de imposto de renda, posto alguma coisa que tem alguém, eu preciso te mandar tal coisa. Eu não esqueci para você, mas tal data eu mando. E assim a gente aí vai indo, né? Vai. Legal. É aquilo que eu comentei em episódio anterior, que a tecnologia ela pode até substituir algum tipo de trabalho humano. Entretanto, surgem outras atribuições.
O acompanhamento das redes sociais é um exemplo. Claro. Né? No teu empreendimento contábil, você tem um departamento comercial. Sim. Vai ficar monitorando, mas não no sentido daquele negócio ruim, pejorativo, mas monitorando novidades, monitorando o comportamento, né? Alguma dificuldade ou outra. Então, por exemplo, eu já identifiquei cliente que ele estava passando por dificuldades pelo fluxo de postagem deles no Instagram. Um momento ele estava ali, ó, promoção e tal, e era muito frequente. De repente, a frequência de publicações diminuiu. E aí eu comecei a perceber que ele estava com dificuldade. Aí eu cheguei, ó, tá acontecendo alguma coisa? E justamente ali identificamos que ele estava com uma dificuldade operacional. Sim. Então, assim, a tecnologia, ela ajuda e muito, né? Muito isso aí. Tanto que uma das intenções minhas é ter um departamento só de comercial dentro do escritório, sabe? Para fazer essa questão de recepção e acompanhamento. E fazer esse controle de qualidade, de se o cliente está satisfeito, se ele precisa de alguma coisa. Porque tem cliente, eu preciso falar com o contador. Depois eu falo. Tem muito disso. Entendeu? Tipo, se você tem um setor de comercial mesmo, falou, no comecinho, ou sei lá, a cada 15, 30, 60 dias, e aí, você tem precisado de algum feedback? Tá precisando de alguma coisa? Tá. Só uma mensagem. Se você abre uma brecha, o cliente vai acabar te falando uma dor ou até mesmo te dando um elogio, né? Uhum. Então, o meu intuito é deixar trabalhar com a parte de comercial mesmo dentro do escritório. É algo que não, é uma tendência. É a tendência. É porque não tem como que dizer. A gente somos, apesar de a gente vir num mundo, numa era digital, tudo, ainda somos pessoas. A gente quer ver pessoas. Então, tanto que no meu intuito do escritório, claro, meu escritório já é praticamente 75% digital. Praticamente. Tem alguns clientes que ainda insistem em mandar movimento físico. E eu acho que eu não vou. Eu, Sofia, não tenho autoridade de falar para ele, não, você não pode mandar o documento assim. Então, eu sou bem flexível em questão a isso. Mas eu vejo conforme o perfil de cada cliente. Uhum. Mas o intuito é continuar com o atendimento humanizado, sabe? Dele se sentir confiante de que atrás do telefone ou atrás de um computador existe uma pessoa. Sim. Afinal de contas, né, é uma relação de confiança. Exato. É um trabalho que você tem relação de confiança, que nem um médico, que nem um advogado. Se você acabar se você não for franco, abrir exatamente qual é a situação, como é que você vai ter uma proposição de ação coerente, né? Então, é complicado. Para a gente poder ajudar ele, ele tem que ser transparente. Tem que ser transparente. Tem que passar todo o... Exato. E aí que ele precisa, as necessidades dele. E aí você começa a criar essa confiança, né? Exatamente. Claro, a partir do momento... Cara, olha que curioso, cara. Eu vou fazer uma conexão do que tudo a gente já resenhou aqui nesse canal, né? É uma resenha contábil aí, né? Cara, olha que curioso, né? Aliás, a resenha contábil, você não convidou a galera para curtir o canal, né? Pessoal, eu vou... Curiosamente, o Thiago, ele está dizendo para eu trazer a galera. Então, pessoal, se inscreva no canal, compartilhem, curtam, deixem comentários para próximos episódios, algumas sugestões. Se vocês tiverem dúvidas aí, temos profissionais, assim como a Sofia, que está aqui compartilhando com nós aqui o episódio, que também tem muito conhecimento na área, que pode ajudar. Então, assim, o nosso canal é voltado realmente para não só contadores em si, né, Thiago? Sim. Tanto contadores, empresários, estudantes. É algo que é uma linguagem bem fácil da pessoa entender, de qualquer cidadão entender, né? Exatamente. Então, galera, curte aí o canal, né? E se inscrevam aí para receber mais as notificações de novos episódios. Mas, ô Julinho, lembrando aqui o que eu estava citando, conectando o que a gente já conversou. Conversamos com a Sofia, a nossa terceira convidada do nosso resenha. Sim. E boa parte do que elas falaram conectaram num único propósito. Você viu que curioso? Nós tivemos no episódio anterior... A Garaluz. A Garaluz e a Prime, né? Uhum. E elas comentaram sobre as oportunidades que vieram, que são parecidas, que caiu no colo, vamos dizer assim. A estruturação dos processos e agora essa conversão para atendimento. Cara, curioso, né? E olha a mentalidade desses empreendedores. Eu já tô... Na verdade, assim,
me parece que a escola desses novos empresários do ramo contábil está no caminho certo. Tá no caminho certo, cara. Né? Está no caminho certo. Acho que elas estão vendo que a questão do escritório de contabilidade hoje, ele pode se reinventar também, né? Sim. Em alguns nichos, né? Porque o contador, ele é o que você falou com propriedade. O contador não é apenas o contador. A partir do momento que ele abre um negócio, um empreendimento contábil, ele passa a ser um gestor, ele passa a ser um empreendedor, né? Vira um empreendedor. E tanto que dentro do escritório eu sempre estou naquela visão. O que eu posso utilizar para melhorar as demandas aqui dentro? Por exemplo, meu irmão é programador. Meu irmão desenvolveu um programa que eu utilizo dentro do escritório. Ele desenvolveu um programa de uma determinada atividade que me demandava muito tempo. Muito tempo. Daí eu falei assim, ô Bruno, sim, tá. Ele foi lá desenvolver um robô pra mim. Uhum. Ele desenvolve esse robô. Por exemplo, o que ele faz pra mim? Uma coisa, ele entrega os PGDA sem movimento. Dos clientes que não tem movimento. Olha, que legal. Por exemplo, o cliente começou, fez a abertura, tem aquele período que ele ainda vai em questão de adaptação. Isso a gente sabe. Se não entrega no prazo, você tem uma multa. E o que eu faço? Jogo no robô. O robô ele já faz. Já faz. Faz. Bacana, cara. E aos poucos eu tô colocando pequenas atividades dentro do escritório que esse robô pode fazer. Então, a cada 3, 4 meses eu tô mandando o meu irmão para fazendo uma revisão e ele tá desenvolvendo para mim para otimizar. Por exemplo, ele a gente tinha dificuldade dos relatórios das prefeituras, sabe? Por exemplo, as notas fiscais emitidas. Eu trabalho com bastante prestador de serviço. O que o robô faz? O robô, em 5 minutos, vai lá e baixa todas as notas emitidas, contratadas e os relatórios. Entendeu? Então, o que eu faço? Ele já joga na pasta do servidor do cliente, automaticamente eu já vou lá, confiro para ver se bateu as importações, beleza, deu uma divergência, eu consigo verificar. E esse é o caminho, né? Otimizar esses processos. Exato, porque assim, eu não vejo, Sofia, né? Isso é a minha visão, eu não vejo lógica eu deixar o meu funcionário ficar, sei lá, perdendo um dia baixando o relatório do que ele fazer conferência. Então, o meu intuito dentro do escritório do Datos é isso, otimizar o máximo possível. Então, todo ano eu estou inserindo uma ferramenta nova dentro do escritório. Pô, que bacana, hein, cara? Você que estava curioso de legalização aí, ó. Não. É que, na verdade, assim... A legalização é um dos setores que eu mais sofri para fazer os mapeamentos dos processos, por exemplo. Esse é complexo. Grande, é uma dificuldade muito grande. Então, o que eu e o Álvaro fizemos no caso? A gente mapeou, por exemplo, alteração de endereço, alteração de sócio, alteração... Então, a gente fez um dossiê que a gente vai seguir. E a gente só começa um processo de legalização se o checklist está todo certo. Por exemplo, mandou um documento, faltou alguma coisa. Eu não começo. Não começo, porque eu acho que eu perco de tempo. Sim. Às vezes você quer mostrar um serviço e no fim acaba atrapalhando. Então, hoje a gente tem meio que uma das nossas... não é regra, mas são linhas que a gente respeita do que a gente pode ou não pode fazer dentro do escritório. Então, a gente mapeou as linhas das fronteiras, o que é de responsabilidade minha, o que é de responsabilidade do cliente. E você já mata ali, né? Porque, por exemplo, numa legalização, antes do início do processo, nós temos a questão da conversa e o deferimento. Sim. O cliente, eu quero abrir uma empresa e tal. Você faz toda uma viabilidade, né? Aqui não vou entrar em detalhes, o plano de negócio. Não. Vou para a parte mais burocrática. Por exemplo, um documento. Você... eu preciso, por exemplo, o cara é casado. Preciso da certidão de casamento. Não manda certidão de cabeça. Não me fala qual que é o regime de casamento que ele tem. Não adianta. Não vai. Mais pra frente vai dar ruim. Sim. E aí você faz a reunião, né, de alinhamento com o cliente e depois você já solta o checklist. Eu fiz um mapeamento lá que... Principalmente com alteração de endereço. Que tem muita especificidade. Não somente no nosso município, mas também em outros municípios de outros estados. Então, ele é bem complexo, cheio. Sim. Então, se vocês já tiveram algum problema, por exemplo, que a gente passa um endereço e passa com o número errado? Já aconteceu algumas Várias vezes. O que mais me acontece é puxar um monte de complemento lá, né? Não, o meu cliente, que eu sempre valido tudo antes com o cliente. A gente passou, ele me mandou o número do endereço errado.
Na verdade, no escritório lá, o que mais acontece é o IPTU não condizer com o endereço. O número do IPTU geralmente não bate com o endereço. Aí ocorre todo um processo. É esse que eu tenho, não tenho outro, não mudou, e tal. Claro, tem os caminhos ali, a gente tem aquele próprio mapa da prefeitura lá, né? Mas ocorre, assim, de repente também de outra cidade. Sim. Outra cidade a gente já não tem muito essas rol de informações que a gente tem aqui de Foz, né? Exatamente. Então, aí o processo começa a ficar mais burocrático. Por mais que tenha o advento do Redsim, do Empresa Fácil, que em um dia já sai tudo, a Sofia está correta. Ela tem que ter esse checklist para ter todas as informações para depois ela alimentar o sistema. Exatamente. Porque senão você vai alimentar incorretamente, pode dar problemas de licenças para o próprio cliente, pode dar problemas da própria burocracia e o travamento do processo. E isso gera o quê? Gera descredibilidade, gera desconforto para o cliente, né? Que ele, falaram que um dia abre e até agora faz um mês e não abriu ainda a empresa. Lá pegando esse gancho lá, eu costumo fazer o seguinte. Normalmente você tem uma reunião ali do alinhamento. Em alguns casos, em alguns clientes mais específicos, eu acabo fazendo uma segunda reunião de alinhamento. Aonde eu falo assim, juntou toda a documentação? Então, peraí, vamos sentar e vamos analisar juntos. Tá faltando isso, isso aqui tá certo, não tá certo. Por quê? Porque dependendo do tipo de alteração, ou de repente até uma abertura de CNPJ, de empresa, ele tem uma complexidade, um fluxo de informações bem maiores. E aí eu faço o segundo alinhamento. Falei, cara, beleza, esse aqui vai passar. Esse aqui travou lá na consulta prévia. Vamos precisar disso. Exatamente. A gente precisa de um engenheiro, você precisa de um arquiteto. A ideia é para que todos da carteira passem por essa segunda reunião. Nem todos ainda, né? Até por conta da recorrência e tal. Aí você vê, por exemplo, se for uma empresa de domicílio tributário, por exemplo, já você não precisa... não precisa gastar esse tempo e essa energia. Claro. Então, a gente tem que saber mensurar... Mas aí vai estar lá mapeado, né? Sempre mapeado. Tanto que eu sempre falo para o pessoal lá do escritório, vamos sempre mensurar o que de prioridade. Onde você gostaria de ter, como você gostaria de ser atendido, né? Tanto que no começo, quando o cliente entra na base, a nossa maior prioridade é sempre ele estar 100% seguro do que ele está fazendo. Porque eu falei assim, pra gente é interessante que a vida empresarial do CNPJ dele perdure por anos. Claro. E que ele cresça e que ele vá, que é uma continuidade. E eu sempre falo isso pro pessoal. Eu falei, como você quer? Vamos sempre trazer... tá com dificuldade, traz para dentro. Não é conversa. Só o serviço da legalização. Não. Absorver esse preço, né? Porque não é valor, é preço daí. Tanto que eu falo, a gente não cobra só pela questão de abrir a empresa, porque tem todo um suporte. Por exemplo, como eu faço essa parte, eu acredito que vocês também, né? Quem faça a ligação, acaba tirando dúvida. O que é um Prolabore? Qual que vai ser o imposto? Eu preciso emitir nota do quê? Qual que é o sistema que eu posso utilizar? Então, tem um rol que toda você essa informação, que vai atrás, entendeu? Então, eu acho que é uma técnica mesmo. Tanto que eu sempre faço questão de sempre estar próximo. Aí, sim, claro, eu acabo sempre delegando. Olha, faz esse contrato, acabo revisando, passo para o cliente, ele confirma e assim vai crescendo. O só fazer por mero fazer, não tá agregando nada, né? Não, se tu for fazer por fazer, se você tem um documento ali, tem um certificado digital, tu vai na empresa fácil, ele falou, uma semana sai. Agora, se isso realmente é o que o cliente espera, já é outro rolê, né? Isso me lembra uma resenha. Fala aí a resenha. Chegou um determinado cliente meu lá, né? E falou, eu tenho uma empresa, tal, assim... Eu queria, né, trabalhar com ela, tudo. Daí eu falei, tá, mas e ela... Você fez a alteração? Fiz a alteração. Daí, mas com quem? Com um determinado contador. Tá, mas e daí? Tá com ele lá, a empresa, como é que é? Não, ele simplesmente... Eu pedi para ele fazer a autorização, ele fez a alteração. A alteração... Como assim? Não, ele pegou, falei para ele que eu queria alterar meu contrato, que eu queria alterar o endereço. Ele alterou e me devolveu a empresa.
Aí eu falei, ué, mas ele não deu a continuidade, não falou sobre o trabalho que ela é feito, as obrigações que devem ser entregues, as licenças que devem ser emitidas. Não, eu pedi a alteração, ele me deu a alteração. Não acredito. Aí você vai explicar isso pro cliente, né? Tipo, não é só. É realmente, toda vez quando o cliente procura para fazer qualquer coisa, uma abertura, uma alteração, eu sempre falo, olha, gente, tem isso. Tem junta comercial, tem Receita Federal, Receita Estadual, Municipal e ainda tem mais algumas coisas e é o que nosso, a gente... é o que nós devemos fazer, né? Nós não podemos simplesmente... Nós somos fazer o serviço. É o que acontece só fazer o serviço. Nós temos que fazer mais do que o nosso serviço para ele criar... É porque eu acho assim, por exemplo, eu acho que não dá, a gente não precisa gastar tempo explicando para o cliente o que é uma empresa fácil. Não acho que não seja super... Não acho viável. Não. Mas a gente ser claro com o cliente o que a gente está executando e mensurar, como diz o Álvaro, né? Vamos valorizar o nosso passe, né? Vamos valorizar o que realmente a gente faz, o que a gente faz e por que a gente faz, sabe? Então, isso eu sempre deixo claro quando um cliente me procura. Olha, a gente faz abertura, mas além disso, eu faço isso, isso e isso. Eu presto conta para isso, isso e isso. Então, ó, beleza? Aí o cliente, não, ó, beleza. Tanto que tem cliente que chega em mim e acha que é só o cartão do CNPJ. Tem cliente que nem sabe do contrato. Sim. Aí você... Porque muita gente vem com a questão do MEI. Bastante MEI acaba me procurando, que fez a abertura do MEI comigo, ou é amigo de um amigo que é MEI, acaba procurando a gente para atender. E ele acha que é da mesma... Segue o mesmo fluxo. Eu falo, não, calma, não é bem assim. Exato. Isso é essa reeducação que tem que passar para o cliente, né? Sim. Eu tenho vários braços direitos no escritório, né? Eu tenho a Sayara, tenho a Marcele, eu tenho a Gladys e tenho o Álvaro. Então, eles que somente têm 5 hoje. Legal, hein? Ó, hoje uma empresa do ramo contábil com 6 anos de contabilidade já com tudo isso de funcionários. Parabéns. Obrigada. Tá no caminho certo. Ai. Esperamos, assim, nós como contadores, né? Nós esperamos sempre ter profissionais de excelência no ramo, no nosso meio, porque além de ter melhores informações, a gente vai poder vivenciar essas histórias, né, de processos dela dentro da empresa, que a gente pode, de certa forma, utilizar também e mostrar que são exemplos, né? São exemplos de coisas que deram certo, né? Sim, exatamente isso. Cara, sensacional, eu achei incrível. Mas daí, assim, recebi aqui uma outra perguntinha, mas até mandei para você depois, né? Uma pergunta a respeito da legalização, né? Mas era para ser, né? Era para ser legalização, né? Legalização para a gente conversar. Mas a resenha tá tão boa, tão fluida. Não, falar em resenha, eu vou passar uma resenha, né? Muitos que me acompanham sabem que dou aula em faculdade também, né? E aí na faculdade ensina que a empresa nasce fazendo o débito no caixa e o crédito no capital social, né? No Razonete. Aí, para quem... Lembrando do Me Formei Agora, a empresa... O primeiro episódio, primeira temporada, é o seguinte, né? Aqui, na vida real, a empresa nasce dentro da legalização. Nasce dentro de um contrato social, né? Exatamente. Falou tudo, Thiago. Exato. Cara, daí é o seguinte, Sofia. A legalização aqui, eu até queria pontuar, fazer uma pergunta. Você correlacionando a legalização com esses mercados digitais. Empresas digitais, né? De contabilidade digital. Você vê hoje como uma ameaça, uma forma de você se reinventar e ser competitiva perante esses caras? Porque, assim, a gente já teve episódios que, inclusive, um conselho regional, ele fez uma notificação a uma empresa e ela provou, por A mais B, inclusive por contrato, de que ela não estava sendo desleal. Sim. Né? Então, como que você vê essa questão agora? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu particularmente vejo como uma questão da gente se reinventar. Reinventar mesmo. E aí tem a questão do perfil do cliente. Você vai sempre... Hoje eu priorizo... O cliente quer ser atendido por mim, quer ser atendido pela minha equipe, quer ter esse diferencial de atendimento humanizado. Se ele quer esse diferencial, ele vai estar embutido dentro do nosso honorário. Se ele não faz questão desse atendimento humanizado, ele procura uma contabilidade online, né? Que a gente chama, que tem um valor diferente. Mas pra gente, eu vejo como se fosse
pra gente se reinventar mesmo na questão do mercado contábil. A gente se reinventa, a gente pega... Porque não, a gente vê há quanto tempo... Bom, quando eu comecei a fazer contabilidade, por exemplo, não tinha importar extrato. Sim. Não tinha importar nota fiscal, não tinha um controle de gestão. Isso tudo eu implementei dentro do escritório. Eu trabalhei em 2 escritórios, um bem tradicional aqui de Foz, outro já nem tanto, já tinha uma visão bem mais para frente. Mas tanto um quanto não tinham as ferramentas que eu utilizo hoje. Claro, foi uma questão de tempo, o conhecimento de mercado, me informando, acompanhando outros contadores de sucesso, que a gente acaba acompanhando e você vai implementando dentro do escritório conforme a realidade que a gente tem. Sim. Hoje eu tenho condições e tenho essa necessidade, mas eu vi como para a gente se reinventar no mercado mesmo. Sim. Na verdade, cara, eu sendo bem franco... Eu vejo um nicho. Nicho a mais. Esse nicho eu coloco uma outra palavra, eu vejo oportunidade. É oportunidade, mas exato. Porque é o seguinte... O nicho que eu falo é justamente isso, oportunidade. Porque tem o nicho de determinada recuperação tributária, tem o nicho do... perícia, tem o nicho da consultoria financeira, então, que hoje são oportunidades que você hoje pode agregar dentro da tua empresa financeira. Pois é, mas eu ainda vejo de uma forma muito mais ampla a oportunidade, porque é o seguinte, todos nós sabemos de que o empreendimento contábil é uma terceirização dessa rotina contábil do que de uma empresa que poderia fazer lá dentro. Exato. Ponto. Partindo dessa premissa, o empresário falou, não, deixa aqui, não quero saber de burocracia, daqui para frente você segue. E por muito tempo ficaram afastados. É o cenário que eu leio de toda essa bagagem de experiência que eu trabalhei em vários escritórios. Por muito tempo ficaram distantes. Com a tecnologia, eles se estreitaram. Entendeu? Então, acho que assim, para nós que estamos nessa fase, vamos falar, jovens ainda, né? De 30 a 45 anos. Eu falo que hoje a gente usa uma contabilidade híbrida, né? Uma contabilidade híbrida. Eu acho que eu considero uma contabilidade híbrida. A gente não deixa... Não é um robô que faz tudo. Exatamente. A gente é uma contabilidade híbrida. E a tecnologia, ela está fazendo com que a gente possa aproximar do cliente, aproximar do empresário na operação também. Então, o cenário que eu fiz, que eu li, é o seguinte. Por muitos anos, décadas, longe, distante. Aí você tem a tecnologia que aproximou o serviço terceirizado com a empresa. E aí, nós, dessa geração aqui, que fica entre 30, 45 anos, que estamos adeptos às tecnologias aqui... me colocou no meio. Eu ia falar, né? Mas... adeptos a essas tecnologias, o digital... não chega nem a ser uma inovação, porque a gente já está pegando o negócio, assim, não foi criado, estamos criando. Mas aí você vê uma diferença, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade, toda solicitação de documentação era por onde? Ou era por telefone, que a pessoa ligava e pedia, sim, ou se era por e-mail. Hoje em dia, por exemplo... Cara, e-mail... Ninguém usa mais. Usa mais. Eu não, particularmente, o meu cliente só usa para mandar arquivo do sistema que ele manda automático. Porque ele já está automatizado. E o porquê que nós, como contadores, não estamos visando para esse lado, sabe? Na verdade, o que aconteceu? Aqui no Brasil, principalmente, a parte do fisco nosso, a União, né, ela atribuiu muitas responsabilidades de obrigações para o empresário. Que o contador, nesse sentido, ele assumiu. Assume, né? Aí chegou um tempo agora, com a tecnologia, tudo, que o contador volta para aquela parte de ele ter o conhecimento técnico. Volta para sua essência de origem. Tipo, de analisar os balanços, de analisar as informações, né? Por quê? Porque agora, com a tecnologia, o que você deveria estar fazendo em um mês ali, você faz em minutos. Entendeu? Então, agora você volta a ser um consultor. Você é consultor contábil, que você usa o teu conhecimento contábil para ajudar o teu cliente a tomar decisões. Exatamente. Então, a gente está no processo de criação. Tá. A geração que virá que vai ter que inovar.
Porque a gente ainda tá nessa fase de criação. E você vê, cada ano, cada tempo que vai passando, a gente acaba se inovando mesmo, né? Com certeza. Tanto que eu participo bastante de eventos de contabilidade. Por exemplo, eu fui no Summit e foi um evento, falei, nossa, tô no lugar certo. Só que quando você para avaliar, por exemplo, o Summit era um evento onde tinha 2.800 contadores. Aí ele perguntou assim, quem usa o WhatsApp? Para dentro e interno do escritório. Nossa, tinha uma galera que não usa. E quem escritório que tem qual escritório tem Instagram? Não tem Instagram. Aí você vê, tem muitos contadores que ainda não viraram essa chave. Que eu acho que logo vai ter que virar. Vai. Sim. Hein, Vai ter que aproveitando virar. o gancho, já que você é uma contadora que está frequentemente nos eventos, pensa bem, verifique qual a sua vocação da área de esportes e vem participar do Jocopar. Mas você sabe, o Álvaro ele participou, ele jogou. Você lembra do Álvaro? Claro, né? o Álvaro é meu... É ele? Ele! É o Álvaro. Do vôlei? É do vôlei. Álvaro, cara... Nossa! Ele é meu parceiraço. Você viu, né? velho. Seduziu, sediou, mas não sabia quem era, pô. Daí não dá. Mas agora eu sei. Álvaro, nós temos umas ideias pra trocar aí, hein, cara. Dá pra você chamar ele pra ver essa questão de gestão, gente. Pode chamar ele pra... Porque ele tem muita visão de gestão. Tanto que eu falo, tem visão de empreendimento. O Eu sou Álvaro- empresária. Não, a gente- O Álvaro, eu falo, ele é a alma da gestão dentro do Datos. Ele é a alma A de gestão. gente conversou bastante, né? A gente saiu juntos lá pra jantar, tudo. E ele é um cara muito, muito inteligente. Muito inteligente, muito inteligente. Realmente. Ele é um pouco mais reservado, Sim. mas ele é bem inteligente. É tanto que a gente fala, eu sempre falo do Álvaro. Sempre falo. Um abraço, Álvaro. Depois eu vou tirar uma foto pra mandar pra ele. Fala que eu vim aqui no podcast. Ontem eu falei pra ele, podia? Não podia, mas eu vou. Porque assim, quem não é visto não é lembrado, né? Álvaro, Sou eu fica que trago os convite, hein? clientes. Exatamente. Falei, gente, tô indo, valeu, falou. Álvaro, fica o convite aí. Você está incumbido, a sua como é que eu posso dizer? A sua ordem agora é levar a Sofia pro Jocopar. Ela pode jogar o quê? Xadrez? Sabe jogar xadrez? Dama. Você Dama. joga dama? Dama? Tem xadrez, eu sei. Não sou muito bom Baralho? no jogo. Baralho? Baralho. Aí, ó, viu? Aí, ó, já- pronto. já- Canastra, truco, tem truco. Truco. Aí, ó, viu? Pronto, já temos atleta de truco. Já. Aí, ó, pronto, resolvido. Pronto, resolvido. Pronto. Ai, cara, Legal. que resenha, bicho. Pô, resenha legal pra caramba, né? E passou a hora, hein, cara? Cara, como passou rápido. Passou a hora. Passou Caramba. mesmo, hein, cara? Acho que a gente vai ter que começar a fazer, por exemplo, a gravação do episódio, parte 1 e parte 2. Porque tem tanta coisa Tem que tanta resenha, cara. Tanta resenha. Eu aceito o convite, gente. Aí, ó, Podem viu? me chamar. Isso você pode ter certeza. Pode ter certeza que a gente vai incomodar bastante. Então tá bom. A gente vai falar de outros assuntos também, né, Sofia? A gente sabe que Porque a gente tem muito, tanto até um Muito assunto que é conteúdo. interessante, a gente pode falar, são quais os nichos que além da contabilidade um contador pode fazer. Por exemplo, Exato. consultoria financeira, BPO financeiro, que é uma das coisas que dentro do escritório a gente também presta serviço. Ixi, Thiago, dá licença. Acho que é ela que vai sentar. A gente presta serviço de BPO. Porque Estuda inglês. Eu não gosto do termo muito BPO financeiro. Não acho, porque o cliente olha assim, mas quê? Né? Business Process Outsourcing. Né? Mas é um setor que a gente Não, o BPO, ele veio pra ficar. veio para ficar. Mas, na verdade, olha como que é a sacada. O escritório de contabilidade é um BPO, É um BPO, Claro que, com exato. O que a certeza, gente que é a terceirização da burocracia Das obrigações. barra contabilidade. O que a gente faz dentro do escritório? Eu lanço tudo dentro do sistema do cliente, que já é tudo em nuvem, né? O cliente, a gente lança, ele dá um feedback no final do dia, ele fala isso, eu fiz isso, lanço. Cara. O que eu faço automático? Eu já parametrizo todas as importações, importa tudo dentro do... A diferença Tudo que bem. ficou em ascensão agora é especificamente o setor financeiro. Mas o setor contábil já é um BPO. Não, já é um BPO. Já né? é. Com certeza. Eu Já é, concordo tanto que a gente plenamente. trabalha dentro do escritório para os clientes usar. Por exemplo, tem cliente que não tem um sistema, controle de caixa, fluxo de caixa e tal. O que a gente instrui ele fazer? Lançar numa planilha numa planilha que a gente preencheu, fácil. Olha, dos meus clientes, 70% mandam a planilha. Legal. Daí, assim, é uma questão de
Toma tempo. Não vou iludir vocês, não. Porque, assim, pegar na mão, falei, não, vai. Vamos, é massa. Vai ser o bom pra você. Falar isso da inglês, né? Isso são dicas de uma empreendedora no ramo contábil. Então... Por isso a gente tem que falar, ó. A gente é empresária. Sempre tem que ter esse posicionamento de empresário. Tanto quando... A primeira coisa que eu fiz, quando eu tive essa virada de chave, eu tinha uma caneca. Tava lá, Sofia Penha, contadora. A primeira coisa que eu fiz foi mudar minha caneca. Coloquei empresária contábil. Exatamente. Foi a primeira virada. Tipo, assim, o quê? Tinha uns 2 anos que eu tava com o escritório. Falei, não, acabou. Mudou. Eu também tenho que... Eu vou fazer essa virada de chave. A minha caneca é do Corinthians. Ai, gosto de sofrer, né? Eu vou ter Sofia, então é o seguinte, então, deixa ele com as pérolas dele. Deixa ele com as pérolas. Cara, eu gostei demais do episódio. Nossa, só tem uma demais. coisa ruim desse episódio, que ele chegou ao final, né? Ele acaba, né? Ele acaba. Mas assim, eu quero agradecer imensamente a sua presença, Sofia. Eu quero agradecer toda essa bagagem, toda essa história, todo esse conhecimento que tu compartilha conosco e a quem nos assiste também. Quero deixar aberto também um convite para uma próxima oportunidade também, que você é bem-vinda aqui. Só que a última coisa que eu vou perguntar... para quem nos acompanha, o que você deixa como dica, como experiência de o que fazer ou o que não fazer para quem está começando na questão de empreender na contabilidade ou até mesmo iniciando a carreira de contador? Olha, para partir de empreendedorismo contábil, primeiro saber onde você quer chegar, sabe? Onde você quer chegar e a gente tem um pé no chão. Vamos aceitar a realidade que cada um vive e o que a gente pode, com cada conquista, trabalhando com metas. Esse ano eu posso implementar um aplicativo dentro do escritório. Essa vai ser a meta. Trabalha em cima de meta. Sempre trabalhando nisso. Sempre ao posicionamento de empresário mesmo, de empresário contábil, trabalhar com isso e trabalhar a parte comercial. Que legal. Sabe? Nunca perde uma chance de aparecer. Apesar de não ser fácil. Não é fácil. Eu falo por mim mesma. O intuito nunca fui eu aparecer. Eu não gosto disso. Eu não gosto de holofote. Eu sou bem de boa, assim, né? Como é que é aquela expressão? Tem uma expressão que eles usam no Instagram, agora eu não lembro. Quando a pessoa não posta nada no Insta... Tem uma expressão, não lembro agora. Fugiu também. Mas tu sabe, tu é desses, né? Eu sou dessas. Uma coisa que eu tive que trabalhar dentro de mim, falei, não, precisa. É todo dia. Todo dia, uma obrigação. Vamos utilizar algo que está aqui. Está na nossa mão. Começando com o nosso posicionamento. Acho que essa é a principal. E o que não precisa fazer é se compare com os outros. Cada um tem seu tempo. Exato. Cada um tem sua realidade. Cada um tem sua rede de apoio. Então, dê um passinho de cada vez e comemore toda a conquista. Claro. Porque eu sou uma campeã. Essa semana a gente contratei, esse começo do ano, uma menina, a Marcele, para trabalhar no DP. Quando chegou o computador dela e o monitor dela, eu falei, vamos pedir um bolo, porque a gente vai comemorar esse computador. Comemore, sempre Acredito comemorar. Que a vitória tem que ser comemorada. Tem que. Isso, porque assim, se apaixone pelo processo. Sim. É meio coach, assim, mas... Mas assim, a conquista... A vitória é o tamanho, a proporção dela é o tamanho que você coloca nele. Exato. Para você ter comprado, sei lá, trocar a película do celular, para você satisfez, é uma conquista, é você que coloca o peso dessa vitória. E comemore. Comemora, exatamente. Essa é a minha dica. Isso não é só nem para empresário de contabilidade, é para qualquer, porque eu vejo que essa resenha aqui é bem voltada para empresário, então tanto para todo mundo, sabe? Acho que é uma dica super válida. Pô, show de bola. Baita de uma dica. É isso aí. E aí, Thiago? Cara, por mim, né, ficaria até altas horas, né? Mas a gente tem aí uma limitação. Né, Joãozinho? A gente tem uma limitação, né? Na verdade, a limitação é que é a falta de um lanche aqui. Eu acredito. Tá na hora da gente agora aceitar patrocinadores.
Joãozinho, a gente pode aceitar patrocinadores agora, patrocinadores né? agora. Patrocinar o canal. Põe um desenho de queijo aí, isso aí. Doce, cara, quero agradecer também o João, cara, pelo trabalho, pelo empenho dele. E, João, obrigado aí por nos acompanhar em mais uma gravação. E também agradecer a você que nos assiste neste momento, que compartilha no nosso conhecimento, que gosta do nosso conteúdo e que, inclusive, já está se inscrevendo no nosso canal. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos, tá? E a gente vai se ver no próximo episódio, na próxima gravação, tá certo? Grande abraço para vocês, até mais. Tchau, galera. Obrigada pelo convite, meninos. Tchau.